Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Depois de 9 meses de debate, foi aprovado o novo plano diretor de São Paulo, que gera expectativas positivas, mas, ao mesmo tempo, apreensão. Para falar sobre as vantagens e pontos polêmicos do novo plano diretor de São Paulo, recebemos hoje a arquiteta urbanista Lucila Lacreta, diretora executiva do movimento Defenda São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Obrigada, é um prazer estar aqui. Esse plano diretor, ele pode ser chamado de transformador, um instrumento de requalificação urbana? Na realidade, esse é o objetivo do plano diretor, transformar e dirigir o crescimento da cidade, nesse caso, nos próximos 16 anos. Mas ele é um plano, de certa forma, polêmico, porque propõe a construção de prédios bastante grandes, do tamanho da Avenida Paulista, por exemplo, nos chamados eixos de transformação urbana, que são aquelas avenidas que estão ao longo das linhas do metrô e avenidas também onde tem as vias segregadas de ônibus, monotrilho, a via ferroviária. Então, ali pode se construir muito, porque o objetivo do plano é que o trabalho e a moradia fique cada vez mais perto. Pois é, eu entrevistei vários vereadores, o relator, inclusive, sobre esse plano, e essa ideia era defendida como um grande avanço, no sentido dessa aproximação do trabalho, a questão da própria mobilidade urbana, porque seriam edificações que teriam apenas uma garagem, não era para privilegiar o carro, e que de uso misto, no térreo poderão ter lojas comerciais, ou seja, um aproveitamento de terreno que não é apenas com exclusividade, grandes espaços só para moradias e um atendimento de mais pessoas. A senhora vê, o Defenda São Paulo vê esse modelo, digamos, como de fato um avanço? Na realidade, a ideia é um avanço de tornar mais perto a moradia e o trabalho e fazer com que as pessoas circulem menos na cidade. A grande questão é como controlar isso. Essa é a grande polêmica. Em que sentido? Porque mais ou menos 12% da área urbana da cidade é possível fazer essa verticalização nos tais dos eixos de transformação urbana, mas não há o controle do que vai acontecer no entorno, por exemplo, de 600 metros das estações de metrô, ou de ônibus ou de trem. Como? Seria o quê? Impacto ambiental? O impacto ambiental não está medido e não há um projeto prévio. Então, o investidor imobiliário, ele pode construir, por exemplo, um prédio em volta da estação da Vila Madalena do metrô, como em Santana, como em Itaquera. Então, como é que a gente controla a prioridade? Onde vai crescer primeiro? E que impactos essas edificações, que são bastante grandes, que vão se espraiar pela cidade inteira, terá nos bairros adjacentes, porque, por exemplo, em volta do metrô de Itaquera, as ruas são estreitas, tem um viário acanhado e o próprio metrô já não dá conta daquela demanda de hoje. Mas não existe uma delimitação, assim, de espaço de área construída? Existe. O distanciamento entre uma edificação e outra, exatamente no sentido de um controle, vamos dizer, para que não haja excesso? A própria lei de zoneamento já determina mais ou menos quanto do terreno tem que ser ocupado, quanto pode verticalizar, o recuo de uma edificação para outra. E a preocupação? Onde é que está a preocupação, então? A preocupação é na excessiva possibilidade de se construir muito mais do que se constrói hoje. Nesses eixos, por exemplo, tem uma outra figura que chama macro área de estruturação urbana, que ao longo do rio Tietê, ao longo do rio Pinheiros, do Tamanduateí também haverá grandes operações urbanas e com esse coeficiente de aproveitamento, quer dizer, com essa área permitida muito maior do que se tem hoje. Então, esse é o grande temor da população que mora nos bairros. E em função desse temor, há mecanismos de prevenção para que não se realize aquilo que se configure um excesso prejudicial?
Na realidade, no caso dos eixos, por exemplo, no dia que o prefeito sancionar o plano diretor, isso já vai valer. Então, já pode construir nessas áreas todas, que são pré-determinadas, mas são em grande extensão. Isso já vai poder construir o empreendedor imobiliário, no outro dia já vai poder aprovar o seu empreendimento ali. E como não há obrigatoriedade de um projeto prévio, de um controle prévio, nós cidadãos ficamos meio sem armas para lutar contra alguma coisa que não esteja de acordo com o que se pretende, porque o que o cidadão quer é uma cidade amena, com muita área verde, sem tanto congestionamento. Quer dizer, o problema da mobilidade urbana hoje em dia de São Paulo é crucial. A gente não consegue transitar. Esse plano que na aproximação, quer dizer, com a pretensão da aproximação do cidadão aos seus locais de trabalho, a edificação sendo construída em avenidas, né, de onde passam ônibus e onde o transporte coletivo e trens, metrô, etc., isso previsivelmente não pode trazer uma vantagem para o problema da mobilidade? Nós esperamos realmente que sim. Agora, como isso se dará é a grande incógnita, né? Existe a proposta do plano para resolver esse problema. Esse é o objetivo central do plano, aproximar trabalho da moradia. Agora, como isso vai ser feito ao longo dos anos, porque as construções, felizmente, não acontecem de um dia para a noite. Então, São Paulo mais ou menos constrói 10 milhões de metros quadrados por ano, que é bastante, espalhado na cidade inteira. O setor imobiliário tem muita liberdade, porque existe um zoneamento, né, na cidade inteira, e aí ele escolhe onde ele vai querer construir. Esse é um problema do setor imobiliário, escolher essas escolhas. Então, nós tememos um pouco de que escolhas serão essas, porque tem essa novidade toda, muita área é disponível para uma verticalização muito maior do que é possível hoje, e existe, claro, aquele temor da novidade. Bom, né? Não sabemos como vamos gerenciar isso. Eu suponho que o Defenda São Paulo estará atento. Certamente. Né? Certamente, no sentido de que essas apreensões aí não se configurem, né? Trazendo, ao invés da pretensão do plano, de um avanço, mas sim problema maior para uma cidade que já é tão difícil. O que o morador espera é realmente avançar de forma controlada e de forma equilibrada. Okay. Então, essa é o grande desejo do cidadão paulistano. Ganhamos um plano interessante e como será esse controle, esse é o nosso objetivo. Agradeço sua entrevista. Uma boa noite. Obrigada. Obrigada.